Vasco da Gama continua em busca de reforços para a temporada de 2026 e tem observado a situação do lateral esquerdo uruguaio Juan Manuel Sanabria, que joga no São Luís do México. O jogador, inclusive, já esteve na mira do Vasco na janela de julho de 2025. Você, torcedor vascaíno, conhece esse lateral esquerdo uruguaio? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vasco acertou o empréstimo do volante Sforza ao Talleres da Argentina. O jogador estava emprestado do Vasco ao Juventude na última temporada, voltou ao Vasco da Gama e vai ser emprestado novamente. E o diretor de futebol do Vasco da Gama, o português Admar Lopes, ainda quer contratar 5 reforços para o Vasco nessa temporada de 2026. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 30.800 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem muitas informações pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vasco da Gama, até porque o Vasco ainda tem que contratar jogadores, e precisa. Depois do jogo de ontem, ficou bem óbvio para o torcedor vascaíno que a gente ainda precisa de reforços para essa temporada. Então vamos lá, segundo informações do Corujão Vascaíno, é o seguinte: informação, o Vasco tem observado a situação do lateral esquerdo uruguaio Juan Manuel Sanabria, que atua no São Luís do México. A equipe mexicana está disposta a negociá-lo, jogador, no valor da casa de 5,5 milhões de euros. O Admar Lopes, inclusive, diretor do Vasco da Gama, ele trouxe esse nome, né, do Sanabria, para ser analisado já na janela de julho de 2025. Então quer dizer, o Sanabria ele está sendo monitorado pelo Vasco, pelo Admar Lopes, desde a janela do meio do ano de 2025. Então é um jogador que não é de hoje que apareceu no radar do Vasco. O Vasco já tem monitorado o jogador, inclusive eu já fiz até um vídeo para vocês sobre ele. E para quem não conhece o Sanabria, vamos dar uma olhada aqui no jogador Juan Manuel Sanabria, jogador de 25 anos de idade, nasceu na cidade de Florida, lá no Uruguai, né? Tem 1,78 de altura e joga como lateral esquerdo. E a lateral esquerda do Vasco, ela é uma das posições ali que precisa de reforços. A gente sabe que a gente tem o Lucas Piton, que é um jogador que não é nada de extraordinário, mas também é um jogador que faz o básico, né, que acaba não atrapalhando o Vasco, apesar que o último jogo dele ele foi expulso, mas um jogador que quase não faz tantas besteiras. É muito bom ofensivamente, mas defendendo é muito fraco. Esse é o Lucas Piton. E a lateral esquerda do Vasco, reserva, é o Vitor Luiz, que a gente viu a partida contra o Nova Iguaçu do Vitor Luiz, que não tem condições alguma desse jogador estar vestindo a camisa do Vasco, né? Antes tinha o Leandrinho, mas o Vasco acabou vendendo o Leandrinho lá para o Emirados Árabes. Então vamos lá, jogador de 25 anos de idade, ele é atual jogador, inclusive, convocado para a seleção do Uruguai, então importante. É um jogador, inclusive, que joga na primeira divisão, lá do campeonato mexicano, joga no São Luís do México, tá? Ele tem contrato com o São Luís até o dia 30/6 de 2026. Então, quer dizer, é um jogador que tem contrato com o clube mexicano até o meio desse ano. Então ele já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, caso, né, o Vasco entre nessa negociação, tente contratar o jogador. O Vasco entra nessa negociação ali, e aí ele assina um pré-contrato com o Vasco, e aí vem pro Vasco em julho, né? Seria uma opção também mais fácil pro Vasco não pagar 5,5 milhões de euros pelo jogador, né? Que é o valor de mercado dele hoje. Vamos dar uma olhada aqui? Alexa, quanto que é 5,5 milhões de euros em real? 5.500.000 euros são 34.343.000. Alexa, parou. Então você vê, 34 milhões de reais é o valor de Juan Manuel Sanabria, que joga no futebol mexicano. Então, caso ele assine um pré-contrato com o Vasco, agora ele vem em julho, né, de graça. O Vasco não precisa pagar nada, somente o salário do jogador, luvas e tudo mais, né? É uma regra que tem, quando o jogador falta 6 meses para ele acabar o contrato com o seu clube atual, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, beleza? É um jogador que joga como meia central, meia esquerda e também como lateral esquerda, então pode jogar em várias posições. Ele inclusive tem dupla nacionalidade, ele é uruguaio e também espanhol, tá?
É um jogador, pessoal, que começou no Nacional do Uruguai Sub-19, depois foi para o Atlético de Madrid Sub-19, aí foi para o Zaragoza, lá da Espanha também, jogou no Atlético de Madrid, aí depois foi para o São Luís, né, e aonde ele tá hoje, lá no São Luís do México. Vamos dar uma olhada nessa última temporada de Sanabria, né, jogador que joga lá no Campeonato Mexicano. 17 jogos, 1 gol e 4 assistências, 3 cartões amarelos, 1.530 minutos jogados. Cara, não é número horrível, tá? Não são números ruins. Vamos dar uma olhada na temporada 24 e 25, até porque a 25 e 26 começou muito recentemente. Na última temporada ele jogou 40 jogos, 2 gols e 6 assistências, 8 cartões amarelos, 3.450 minutos jogados. É um jogador que interessa ao Vasco da Gama. Não tem os mesmos números do que o Lucas Piton, mas a gente tem que ver mais do jogador dentro de campo, né? Pode ser que ele não tenha o mesmo número do Piton, mas que ele marque muito mais do que o Piton, né? Que é muito importante, inclusive. O Piton tem essa dificuldade imensa em marcar, e aí o Sanabria pode ter uma facilidade, o que pode ajudar o Vasco. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas o Vasco vem observando esse jogador, pode fazer uma proposta ou assinar um pré-contrato com ele, para ele vir em julho ao Vasco da Gama. Lembrando que o Admar Lopes monitora o jogador desde a janela de julho de 2025, então tem bastante tempo, beleza? Vamos às notas do Juan Manuel Sanabria, vamos dar uma olhada aqui. Tá na tela pra vocês aqui as notas de Juan Manuel Sanabria, jogador aí que tá na mira do Vasco da Gama, que o Vasco vem observando, né, que pode ser que o Vasco faça uma proposta, enfim, vamos aguardar. Mas o Sanabria teve uma nota 7.0 no início do ano, 7.5, 7.2, aí depois ele caiu de rendimento, 6.7, 6.6, 6.8, depois 7.3 e depois 6.8. Aí depois subiu de novo no início de 2025, de 26, perdão. Ele teve uma nota de 7.5. Então um jogador, cara, que é novo, 25 anos de idade somente, né? Tem que se adaptar, obviamente, ao futebol brasileiro e tudo mais. Mas fato é, o Vasco tem interesse, tem observado o jogador. A gente vai aguardar para ver se vai ter mais novidades e se o Vasco vai avançar realmente pela contratação dele. Mas fato é um jogador que o Vasco quer para essa temporada, né? Quer não, né? Vem observando para essa temporada de 2026 ou até mesmo a próxima de 2027, beleza? O que você acha aí sobre Juan Manuel Sanabria? Gostou dele ou não? Vamos dar uma olhada no mapa de calor dele aqui, ó. Ele joga muito pelo lado esquerdo realmente, né? Ele joga muito mais como lateral do que como meia central, né? Como eu tava falando lá no Transfer Market. Enfim, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Tamo junto? Bom, pessoal, informação agora sobre Juan Esforza. A gente tá falando de jogador que pode chegar ao Vasco e também tem jogadores que estão saindo do Vasco da Gama, né? E tá aqui, ó, segundo o canal do Pedrosa, né, lá da Cazé TV, é o seguinte: próximo de sair, contratado pelo Vasco em 2024, vindo do Newell's Old Boys da Argentina, o volante Juan Esforza está próximo de retornar ao futebol argentino. Isso porque o Talleres fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra por 50% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos de idade, com valores que giram em torno de 1,8 milhão de dólares, tá? Conforme apurou exclusivamente o canal do Pedrosa. Sem espaço no elenco cruzmaltino, o Esforza chegou a ser emprestado, inclusive, né, pelo Juventude, né, ao Juventude, perdão, no segundo semestre de 2025. Na janela do meio do ano, janela de julho, o Esforza ele foi emprestado ao Juventude, não deu certo lá também, né, não conseguiu tantas chances, para você ter noção do nível do jogador. Desta forma, o Vasco entende como necessário negociar o jogador e encaminhou um empréstimo do volante ao Talleres da Argentina. Então, Juan Esforza aí, próximo de sair do Vasco da Gama. Inclusive o CL Merlo, um baita jornalista muito conhecido aqui na América do Sul, né, o César Melo, ele trouxe a informação que é o seguinte: o Vasco acertou o empréstimo de Juan Esforza ao Talleres. O acordo prevê cessão de 1 ano com opção de compra estabelecida ao final do vínculo. Então, Juan Esforza é um novo reforço do Talleres da Argentina. É um jogador que eu criei até uma expectativa quando ele chegou, na época, né? Foi uma das contratações da 777 na época, 771 na verdade, né? E não deu certo. O Vasco gastou, se eu não me engano, na época 23 bilhões de reais
É um jogador que não deu certo, parece que não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, ao ritmo do futebol brasileiro. Eu sempre falava que o Sforza parecia que ele tava com preguiça dentro de campo, era um jogador muito lento. Ele tem qualidade, né? A gente não pode mentir, ele tem um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que não tem físico pra jogar no futebol brasileiro, pra essa dinâmica de viagens longas, de jogo quarta, jogo domingo. Enfim, o Sforza não é esse jogador, então ele vai voltar ao futebol argentino, onde ele se destacou pelo Newell's Old Boys. E aí, vai ser um empréstimo. Se o Tajeres gostar do jogador, o Tajeres vai lá e vai comprar o Juan Sforza, né, do Vasco da Gama. Tamo junto? O que vocês acharam aí sobre o Juan Sforza saindo do Vasco da Gama? Você acha que o Sforza merecia oportunidade no time do Vasco ou não? Comenta aí que é importante a sua opinião. E pra quem pergunta, o Sforza tem 23 anos somente. É um jogador que na última temporada, a gente pode dar uma olhada aqui, 24 e 25, ele jogou 13 jogos, 0 gols, 0 assistência, 397 minutos jogados, né? Foi as partidas que ele jogou ali pelo Juventude. Jogou 34 minutos contra o Galo, 16 contra o Inter, 29 contra o Mirassol, 90 contra o Fortaleza, 53 contra o Palmeiras. Então, realmente, é um jogador que não recebeu muitas oportunidades pelo Vasco e tá sendo emprestado ao Tajeres. Espero que ele se destaque, ele jogue muita bola no Tajeres e que o clube argentino compre ele, né? Porque o Vasco vai ficar pelo menos com uma... Vamos dizer, o Vasco pagou 23 milhões, vamos dizer que o Vasco vende ele por 10, 12. Pelo menos diminui o prejuízo, né? Da compra que foi da 771. Enfim, quero saber a sua opinião, o que você acha sobre Juan Sforza, né? Que tá de saída do Vasco da Gama, provavelmente. Bom, mudando de assunto aqui, pessoal, e falando sobre mercado da bola do Vasco ainda, né? E sobre posições que o Vasco quer contratar ainda em 2026. Lembrando, a janela do Vasco, ela tá bem lenta, né? A gente tá ciente que tá bem lenta. Tá caminhando lentamente essa janela de transferências do Vasco, a busca do Vasco no mercado e tudo mais. E o Campeonato Brasileiro já começa ali dia 29. Contra o Mirassol já tem jogo do Campeonato Brasileiro. Daqui 10 dias já começa. Então o Vasco precisa contratar jogadores. A gente viu o nível de jogadores reservas do elenco do Vasco na partida contra o Nova Iguaçu, né? O maior problema do Vasco é esse, a gente não tem elenco, a gente tem um time titular. Agora, elenco não tem. Por exemplo, sai o Coutinho e entra o Matheus França, né? Pô, não tem condições. Não tem condições nenhuma. Sai o Piton, entra o Vitor Luiz. Então é complicado. E aí, segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco ainda busca do mercado de transferências as seguintes posições: um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, mais um atacante de lado e um centroavante, tá? 5 jogadores. O Vasco busca aí ainda nessa janela de transferências. Se o Ryan sair nessa janela do Vasco atualmente, o nível de atacante de lado será maior, né? Porque o Vasco vai ter investimento maior para poder gastar. E aí, com a saída do Ryan, o Vasco vai ter esse dinheiro para comprar algum jogador mais caro e mais potente e tudo mais. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas fato é, o Vasco tá querendo mais 5 contratações, né, para essa janela. Não quer dizer que o Vasco vai contratar 5 jogadores, tá, gente? Pode ser que o Vasco consiga contratar 2 ali, um lateral esquerdo e um atacante, não sei, né? A gente não sabe, mas fato é, o Vasco ainda tem o objetivo de contratar 5 jogadores: centroavante, atacante de lado, volante, lateral esquerdo e zagueiro, beleza? E aí tá aqui também, ó, o Vasco pretende contratar entre 3 a 5 reforços para a temporada. A diretoria busca um lateral esquerdo e um zagueiro, especialmente em caso de saída do Lucas Freitas, além de um volante. No ataque, o Vasco procura um atacante de lado para a composição de elenco, com possibilidade de investir em um nome de maior peso, né, se o Ryan sair, e também um centroavante. Então vamos aguardar para ver se o Vasco realmente vai buscar esses jogadores, 3 ou 5 jogadores, seria bom na minha opinião. Enfim, pessoal, quero pedir pra você aí deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês. Perdão pelo vídeo não tá saindo às 6 horas da manhã, tá saindo agora horário de almoço, então assiste aí, fica tranquilo também. E é isso, daqui a pouco, mais 5h30, 6 horas, eu taco outro vídeo pra você assistir e acompanhar a gente aqui todos os dias. Tamo junto? Amanhã a gente tá de volta também com os vídeos 6 horas da manhã, normalmente, então fiquem tranquilos. Tamo junto? Abraço, deixa seu like, se inscreve no canal que é importante, ajuda demais o nosso conteúdo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você acha sobre as coisas que eu falei aqui também, sobre esse jogador também que a gente falou, né, o uruguaio, sobre Sforza sendo emprestado, enfim.
Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo e tamo junto. Saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vasco!